mais forte. Tudo quanto tiver fôlego, tudo quanto tiver fôlego, louve ao Senhor. Já cansou a igreja de louvar? Louve a Ele, louve a Ele. Diga assim, ó, tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia, eu louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Cante isso, cante! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor, todo meu ser. Ele é sua voz e louve. Eu louvo se vejo, louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com o meu louvor, diga isso, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor, todo que eu sei. Louve, louve. Louve ao Senhor, todo. Povo de Deus, ele é a sua base, diga assim, ó. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louve. Com as palmas, com as palmas, com as palmas. Diga assim, ó. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra. Isso é o louvo, louvo ao Rei, ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, eu louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Aleluia! Erga a sua voz, erga a sua voz. Louve ao Senhor, todo. Louve, 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 louve ao Senhor, todo. De todo o coração louve ao Senhor, todo. Declare assim, ó, não vou me calar, meu Deus vivo está. Eu gostaria de ouvir a igreja. Erga a sua voz, igreja, erga a sua voz. Não vou. Mais uma vez, povo de Deus. Não vou me calar. Ouve, ouve ao Senhor. Mais uma vez, ouve, ouve, ouve. Mais uma vez, ouve, ouve. E pra terminar, quero ouvir assim, ó. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, povo de Deus. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor. Pode ser mais alto, pode ser mais alto. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, todos, tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, aleluia, aleluia.
Deus. Aleluia. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Ego brado, povo de Deus. Aleluia. Pode ser mais alto, ergue esse brado. Aleluia, de todo o coração. Declare. Te louvarei pelo que tu és, te exaltarei. És o grande rei. Diga. Povo de Deus, pega a sua voz e declara essa grande verdade. Beijo levantar, até o anoitecer. Diga, digo, beijo levantar do sol, até o anoitecer. Tu és digno. Todo o coração, povo de Deus, pega suas mãos aos céus e diga: te louvarei, pelo que tu és, te exaltarei, és o grande rei. Mais uma vez, declare. Aleluia, povo de Deus, venha sua voz e diga: beijo levantado o sol, até o anoitecer. Tu és digno, beijo levantado o sol, até o anoitecer. Mais alto, mais alto, mais alto, beijo levantado o sol, até o anoitecer. Tenores, 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 cante, cante, cante. Tu és Senhor, tu és digno. Sei que você já de sabe, ó. louvor. Tu és Senhor, tu és digno. Comprando, de comprando. louvor. Tu és Senhor, tu és digno Quero de ver, quero ver, quero ver. Tu és Senhor, tu és Soprano, soprano, soprano. Tu és. Senhor, tu és digno de louvor. Tu és Senhor, tu Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Declare. Tu és Senhor, tu és digno de Não me canso de dizer. Tu és Senhor, tu és digno Declare. de louvor. Tu és digno. Aleluia, só Ele é digno. Diga. Só tu és digno, Povo de Deus, povo apostólico, declare. Tu és. tu és digno, E nenhum outro se compara, nenhum outro se compara. Diga. só tu és digno, Você pode erguer sua mão ao céu, chão e declarar: tu és digno. tu és digno, Em todo tempo, em todo tempo. Não existe outro igual. Nenhum outro se compara. De manhã, de tarde, de noite. Em todo tempo, em qualquer cenário. Eu não me canso de dizer que tu és. Tu és digno, tu és digno. Oh, oh, oh. Nada. Pra terminar, pra terminar. Soprano. Aleluia! Tu és digno. Só tu és digno.
és digno. Só tu és digno. Dizer isso em tempos difíceis é para poucos. Tu és digno. Só tu és digno. Jó, você perdeu família. Jó, você perdeu dinheiro. Jó, você perdeu saúde. Tu és digno. Só tu és digno. José, você está numa prisão porque você estava fazendo uso do dom que Deus te deu. E no meio da prisão, tu és digno. Paulo e Silas, os seus braços estão presos, as suas pernas estão presas, você está preso, tu és digno. Só tu és digno. Eu quero desafiar você nessa noite a fechar os seus olhos, erguer as suas mãos aos céus, independente da situação. Tu és digno. Só tu és digno. Ele procura os verdadeiros, os verdadeiros, os verdadeiros, os verdadeiros que o adoram. Tu és digno. A família tá uma bagunça, o trabalho tá uma bagunça, tá tudo colaborando pra você desistir. Tu és digno. Só tu és digno. Em cenário favorável ele é digno. Em cenário desfavorável ele ainda é Deus digno. Quando nós olhamos para José, um exemplo que nós seguimos, quando olhamos para Davi, para diversos homens da fé, o que eles têm a ver, o que eles têm em comum? Nenhum deles nasceu pronto. Todos passaram por processos. Todos passaram por processos. O próprio Jesus passou por processos. Tem situações na nossa vida que nós precisamos passar, mesmo sem entender. Ele nos deu o maior dos exemplos. Ele vira e fala assim: olha, se for possível, afasta de mim. Ele poderia simplesmente falar: chega, a história acaba aqui, não sou obrigado a passar por isso. Ele poderia, mas ele falou: olha, se possível, afasta. Processos, situações não são claros no momento em que nós passamos, não são óbvios no momento que estamos passando, são questionáveis muitas das vezes quando estamos passando, mas nós precisamos lembrar que tudo está sob o controle dele. Os propósitos, os planos, os projetos, os processos estão na mão daquele que nunca falhou, daquele que nunca perdeu, daquele que nunca ousou em cometer um erro. Você podia estar dando muito glória a Deus agora, porque o que eu não vou falar para você agora é que amanhã você vai me dar um testemunho. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar que hoje à noite Deus vai dar a cura que você está precisando. Eu não vou falar isso, porque Deus não está me movendo a falar isso. Eu não vou falar que as coisas do seu trabalho amanhã estarão resolvidas, porque Deus não está me movendo a dizer isso. Mas o que Ele está me movendo a dizer isso é: persista no propósito e no processo. Está sendo complicado, está sendo difícil, mas este processo foi detalhadamente desenhado por Ele. Júnior, mas por que eu estou sofrendo? É porque hoje nós não entendemos, mas Ele tem a visão ampla, Ele tem uma visão privilegiada, Ele consegue ver o presente, o passado, o futuro. Ele sabe
quais são as formações que Ele está te concedendo. Ele sabe qual é o crescimento que Ele está te proporcionando. Ele sabe. Eu não sei. Pastor José, Pastor Anderson, não sabemos. Mas Ele sabe. Você pode pôr a mão no ombro do irmão que está do seu lado e falar assim: Ele sabe. Irmão, você pode contar tudo para a pessoa que está do seu lado. Você pode contar tudo, detalhadamente. Mas o único que sabe verdadeiramente como você se sente, o único que sabe verdadeiramente para onde vai te levar é Ele. É Ele. Os planos são dele, os projetos são desenhados por Ele. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Você pode dizer isso em alta voz: Senhor, eu sei que o controle ainda está nas suas mãos. Você pode dizer isso, graças a Deus por isso. Aplauda Ele. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Sabe o que Ele diz? Mas eu conheço o seu coração mais do que você mesmo. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem cicatrizes, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o seu coração. Eu conheço você por dentro. Quantos podem fechar os seus olhos e ouvir Deus falando assim, ó: antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi não, mas eu não perdi não o controle, não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle. Ele diz assim, ó: a sua história já estava escrita. Não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle. Vamos pode erguer suas mãos aos céus e agradecer a Ele por essas palavras. Ele tem o seu mundo nas mãos. Aleluia! Escuta Ele dizendo assim: antes de eu começar A minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha. escute isso, só parece que é o fim, vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi não, eu não perdi não perdi Ele não perdeu o controle. Aleluia! Tá parecendo que não existe um amanhã. Tá parecendo que tudo está acabado. Aleluia! Mas se a vida há esperança. Se estamos aqui é porque o propósito ainda está em pé. Escute o que Ele tem a dizer. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão
coração estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó, diga, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. E o que fizeram? Deram uma cruz pra ele, declare bem alto, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele, estava esquecido, no primeiro dia, aleluia, no segundo dia, mas no terceiro dia, ressuscitou, no terceiro dia, se levantou. Povo de Deus, o nosso rei venceu, mais uma vez, não perdeu o controle não. Você pode erguer sua mão ao céu, você pode erguer sua mão ao céu e dê glória a Deus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Declara em alta voz, és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Declara em alta voz, teu é o reino, teu é o reino, aleluia, tu é a glória. Santo, Santo, você pode adorar a Ele dizendo que Ele é santo, invencível. Diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é soberano. Levante a voz, povo de Deus, levante a voz, povo de Deus. Estamos na presença daquele que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Povo de Deus, declare o teu nome, o teu nome, o teu nome, aleluia. Diga os tronos e domínios e poderes, teu nome. Povo de Deus, declare, e os anjos clamam, toda a criação
Erga suas mãos aos céus em adoração e cante ao Cordeiro. E o que nós faremos, povo de Deus? Cantaremos para sempre. Amém. Declare. E os anjos clamam. Aleluia. Toda a criação. Declaro que ele é, declare. Exaltado é Santo pra sempre, para sempre, Dia e noite, ao único que merece, o único que merece. Aleluia, diga. E nunca mudará. Santo. Povo de Deus, você pode erguer a sua voz. Erga a sua voz e declare o teu nome. O teu nome é sobre todos e o nome dele é Jesus. Jesus, os tronos. Aleluia! O teu nome é sobre todos. O teu nome, o teu nome, o teu nome. Jesus, 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 Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Rei dos Reis venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Rei dos Reis venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante, o Rei dos Reis venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Rei dos Reis venceu.
Santo pra sempre. O teu povo Santo, sim ao tu sempre será. Terminar, povo de Deus. Santo pra sempre. Adora aquele que é santo. Aplauda, aplauda ao Senhor, dá liberdade ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba, receba, receba a vitória, receba a cura, receba a presença de Deus. Aleluia, adora por mais alguns minutos a esse maravilhoso Deus. Deixa Ele operar, deixa a glória de Deus operar, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus te curar, deixa a glória de Deus libertar, dá liberdade, sinta a presença de Deus, receba o Espírito Santo, receba agora, receba a vitória, receba a alegria, receba a paz, dá liberdade, busca o Senhor, igreja, deixa a glória de Deus brilhar, aleluia, 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 glória, 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 dá liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo operando está. Aplauda mais uma vez ao Senhor e diga muito obrigado, diga para Jesus muito obrigado, obrigado pela tua presença, obrigado pela cura, obrigado pela libertação, obrigado pela paz, obrigado pelo dia, pela vitória e pelo alimento, em nome de Jesus, amém? Não vamos esquecer que o próximo domingo é a Santa Ceia do Senhor, como sempre, culto da manhã, culto da noite, Santa Ceia, amém? Louvado seja Deus, bispo sempre chama atenção que é uma semana de ter bastante cuidado, buscar ao Senhor, vigiar e orar, diz a Bíblia, para que não entreis em tentação, amém? Nós vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vou convidar a pastora Mequiel, que estará orando para os ofertantes, para todo o departamento financeiro da obra de Deus, onde tivemos o culto de missões. Quem esteve aqui, bem, olha aí, quem não esteve, está perdendo uma grande bênção. A irmã Maria esteve aqui postando as igrejas no Amazonas que estão sendo construídas. Falamos hoje de manhã de um pequeno grupo, mas um pequeno grupo que tem feito um trabalho muito grande. Então, fizemos aí um desafio. Você que não tem participado, participa para você ver que importante está sendo, né? É um pequeno grupo, mas um pequeno grupo que tem arrecadado um montante alto para que aquelas igrejas sejam construídas. A obra de Deus é assim, missões, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não temos condições de ir, mas temos condições de colaborar. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres, felizes nessa noite aí? Amém. Eu sei que talvez até tenha uma tristezinha escondida em algum coração por aí, mas peça para Deus, querido, que até o final deste culto essa tristeza ou converte, ou então ela vai logo embora antes, em nome do Senhor Jesus. Vai converter em alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque aonde o Espírito do Senhor está, onde Deus está, a fartura de alegria. Então a tristeza tem que ir embora, mas se quiser permanecer, tem que se converter em alegria. Amém? Glória a Deus. Quero ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos, aqui no livro de Gênesis 13:8 em diante, que diz assim, ó: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, Ló? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolhereis, eu irei para a esquerda.
E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha isso aqui, isso é muito profundo, irmãos. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entre em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Queridos, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas, Ló habitou nas cidades da campina e armou sua tenda até Sodoma. Até aí, irmã Andressa. Deu para você entender esta leitura aí, irmãos? Você sabe qual é a preocupação de Abrão naquele momento ali? Nenhuma. Por quê? Porque quem anda em fidelidade diante de Deus, ele não anda sobre a sua própria orientação, ele anda guiado e conduzido por Deus. Então, quando você está diante de uma decisão, você não decide. Deus te mostra onde está o lugar certo para você ir. Deus te mostra o caminho que deve seguir. Então, Abraão, confiando no Senhor, ele disse: ó Ló, escolhe para onde tu quer ir. Você fica tranquilo, que se você escolher as campinas e eu tiver que ir para o deserto, eu vou. Mas eu sei, isso aqui é profético para a minha vida e para a sua vida. Eu posso até estar no deserto. Deus vai fazer chuvas, abundantes chuvas, virem sobre o deserto e fazer o deserto seco se tornar terra árida, só para abençoar a tua permanência naquele lugar. Você pode tomar posse desta palavra. Deus vai regar a terra enquanto você permanecer naquele lugar. Eu vim, querido, de um lugar para a cidade de Campinas, e enquanto eu permanecer em Campinas, eu sei que as águas vão jorrar, e aquilo que parecia ser deserto, vai ser abundante sobre a minha vida, e sobre a vida daqueles que confiam que o Senhor é quem te conduz pela terra que tu estás andando. Amém, queridos? Que você creia que você permaneça na mesma dependência de Abrão, na mesma dependência. Escolhe, pode escolher. Se alguém disser: eu queria montar um negócio aqui, eu queria montar um negócio de vender lanche, fica tranquilo, pode montar. Eu vou montar um de vender ferramenta. Não, mas aqui nessa cidade só dá para vender isso. Fica tranquilo, Deus vai fazer com que portas se abram, para que aquilo que eu vou abrir vai prosperar em nome de Jesus. Então tome posse. Está com medo de abrir o negócio, está com medo de dar errado, joga esse medo para fora e tenha certeza, Deus vai te prosperar na terra que tu estás pisando hoje, porque quem abençoa e prospera a terra não é o homem, é Deus. Quem anda em fidelidade com Deus tem propriedade para desfrutar dos benefícios gloriosos que o Senhor tem preparado para a sua noiva. Feche os teus olhos comigo nessa noite e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te glorifico por tua bondade e favor. Pai, tu és misericordioso e cheio de compaixão. Senhor, eu te apresento a tua igreja nesta noite. Se tem alguém que está com medo de um negócio, Pai, se tem alguém que abriu um negócio e não está prosperando, eu te peço, Senhor da glória, abre o entendimento desta pessoa para que ela enxergue as tempestades de chuvas espirituais que estão vindo em direção a ela, para que aquilo que era terra seca, para que aquilo que não produzia, a partir de hoje passe a produzir em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, coloca a tua mão, Senhor Jesus, prosperando e abençoando cada um que crê com entendimento de que o Senhor é quem nos guia pela terra seca ou pela terra árida. Nós estamos guiados pela mão poderosa do Senhor. Você diz amém e vem nessa noite em nome do Senhor com alegria ofertar e dizimar na presença do Senhor. Glória a Deus. Tirou-me da lama, esculpiu-me na rocha, focado em Cristo sei pra onde.
focado em Cristo sempre aonde vou, de forma de cabeça erguida, justificador, inscrito de dívida rasgado foi. Erga sua voz e declare isso. A minha força está em ti, és meu refúgio. Profetize isso na sua vida. Toda arma contra mim forjada não prosperará. Mais uma vez declare a minha força. A força está em ti. Diga, e toda arma forjada contra mim, em nome de Jesus não prosperará. Quantos reconhecem que se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos fortalecido? Quantos reconhecem que se nós conseguimos caminhar é porque Ele tem nos sustentado? É porque Ele tem nos conduzido dia após dia. Então eu convido a você a erguer a sua voz e fazer essa declaração em alta voz para o Senhor Jesus, que a nossa força vem dele. E toda arma forjada contra mim, forjada não prosperará. A minha força está em ti. Profetize isso para sua vida, declare. E toda arma contra mim, forjada não prosperará. Você pode erguer sua mão, você vai dizer: Senhor, o Senhor é minha rocha. Diga isso: a minha casa não está montada na areia, a minha casa está firmada na rocha. Aleluia, erga sua voz e declare assim, ó: Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha. Mais uma vez, declare mais alto: Ele é minha rocha, Ei! Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha. Ele é minha mais alto, rocha. mais alto, mais alto, mais alto. Ele é minha rocha, Ele é minha rocha. Ele é minha rocha, Ele é minha rocha. Ele é minha rocha. Declare: a minha força está em ti. Minha força está em ti, és meu refúgio. Aleluia. E toda arma forjada contra mim, eu creio que não prosperará. Eu creio que não prosperará. Pela última vez, declare: a minha força. Força está em ti, és meu refúgio. Aleluia. Você pode pôr a mão sobre sua cabeça e profetizar isso. E toda arma contra mim, forjada não prosperará. Em nome de Jesus, aplauda Ele nessa noite. Os irmãos podem se assentar. Passar só um aviso rápido e uma solicitação à igreja. Quantos se lembram de tudo que a gente fez antes da conferência, né? Em prol da nossa obra. E não podemos parar. Agora, dessa vez, nós temos um ano para nos preparar para a conferência. A conferência já está marcada, graças a Deus, para junho do ano que vem. E gostaria de informar para os irmãos que a partir de junho nós vamos começar a retomar algumas atividades para poder trabalhar em prol da conferência. Então, pelo menos aquelas vendas de almoços aos domingos nós vamos fazer. Estamos planejando ver a possibilidade de fazer pelo menos uma grande festividade a cada estação do ano para a nossa igreja. Ninguém gostou, não? Oxe, não entendi. Então, fazer uma de verão, uma de outono, uma de primavera, uma de inverno. A de inverno, inclusive, está perto, né? Estamos vendo só uma data legal, talvez possa ser em junho ou julho, a gente não chegou a fechar ainda. Mas assim que a gente fechar a data, vai passar para os irmãos, vai ser uma data especial. Nessa nós precisamos ainda mais nos programar com antecedência. Então, gostaria de fazer um convite à igreja, que os irmãos possam ingressar
a nossa equipe para poder trabalhar em prol dessa festividade. Traga pessoas de fora. Se você não sei lidar com o público na hora de trabalhar numa festividade, de que maneira que eu posso ajudar? Você pode fazer uma doação, seja em alimentos, seja em valores, independente qual seja a ajuda que você puder fazer, será muito bem-vinda. Você vai fazer parte da nossa equipe para poder nos abençoar para o crescimento da nossa obra, né? Nós queremos que a conferência que vem, nós não tenhamos aquela correria que nós tivemos esse ano, né, que foi tudo bem corrido. É claro que o cenário mudou de uma hora para outra, de repente nós fomos lá para o templo maior e os gastos aumentaram, enfim. Mas esse ano nós já queremos de antemão nos preparar para o templo maior. Se Deus quiser, temos novos planos aí que Deus ainda vai confirmar, e quando Ele confirmar, nós vamos compartilhar com a igreja, e isso vai requerer, né? Requerer, qual é o certo? Eu acho que é isso. Requerer uma quantidade muito maior de investimento. Então, assim, nós não queremos também que isso sangre no bolso de ninguém. Nós vamos de colaboração. Então, vamos fazer de tudo que for possível. Vamos vender pizza, vamos pedir ajuda para os irmãos para a gente vender pizza para fora. Vamos vender almoços, vamos pedir ajuda para os irmãos, para divulgação, pelo menos, para a gente vender para fora. Não é só os irmãos também comprando tudo, mas vamos pedir ajuda, que os irmãos ajudem a gente a divulgar as ações e os trabalhos que estão sendo feitos na igreja, porque também a gente não pode ser egoísta e querer reter tudo para a gente, né? Essa também a gente pode pensar no crescimento não só material, mas o crescimento de almas. Então é trazer pessoas para a igreja, trazer pessoas para as atividades da igreja. Se tiverem novas ações ou ideias que nós possamos fazer de trabalhos para poder atrair mais pessoas, nós estamos recebendo ajudas, vamos ver, aceitando sugestões, e vamos ver o que é executável, o que é possível fazer dentro do que nós conseguimos, ou nossa capacidade até. Mas o Guilherme deu algumas ideias, até mesmo sobre dar aulas. Enfim, estamos pensando em várias ideias sobre o crescimento da igreja. Então, tudo que os irmãos tiverem de igreja, de ideias, de sugestões e de ajuda, por favor, nos ajudem. Tá? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós fizemos tudo isso juntos, né? E mais uma vez juntos nós vamos fazer isso para uma conferência muito maior do que foi essa. Por uma conferência muito maior do que foi essa. Muito maior. Muito maior. Em nome de Jesus, muito maior. Amém? Aquele lugar vai ficar pequeno ainda, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, igreja. Deus abençoe. Irmão Júnior, nós estaremos recebendo agora pastor Anderson, que estará pregando a palavra de Deus para nós. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, receba a paz do Senhor. Êxodo capítulo 25. Deus abençoe cada um dos irmãos nesta noite. Êxodo capítulo 25. Pastor José, obrigado, viu? Êxodo capítulo 25, versículo 8. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus há de falar conosco. Deixa eu só, antes de mais nada, coloca para nós, por gentileza, o evento do dia 7, que vai ser o evento das mulheres. No dia 7 agora, a partir das 16 horas, nós teremos o chá de mulheres. Você que não adquiriu o seu convite, já adquire, já tem poucos convites. Então nós teremos aí esse chá de mulheres no próximo dia 7, a partir das 16 horas, tá bom? E lembrando também, como o pastor José mencionou, nossa Santa Ceia no próximo domingo. E farão para mim um santuário, e habitarei no meio deles. Verso 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, e você diz amém. Tome seu assento, por favor. Deus pede a Moisés para que Moisés construa um tabernáculo. O santuário, no verso 8, nada mais é que o tabernáculo de Moisés. Deus, ele pede para Moisés construir esse tabernáculo
para que esse tabernáculo fosse algo que se movesse, não fosse algo fixo, aonde esse lugar aonde eles construíssem, Deus habitasse nele. Esse tabernáculo que é levantado no deserto, aonde Deus dá a Moisés, a ele uma réplica de algo que já existe no céu. Deus dá a Moisés algo que já existia no céu, já há no céu. E diz para Moisés: Moisés, constrói para mim um tabernáculo ou um santuário, para que eu habite no meio deles. A intenção de Deus sempre foi que ele habitasse no meio do seu povo. A intenção de Deus, o propósito de Deus, olhe para cá, eu prometo ser rápido, e objetivo para não tomar e não cansar você. O objetivo do propósito de Deus é que ele habitasse no meio do povo que ele formou, que ele criou. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu preciso que você construa um tabernáculo, mas esse tabernáculo tem que ser algo que se mova, algo que você monte e desmonte rapidamente, porque quando a minha nuvem se movimentar, esse tabernáculo se movimente. Deus dizia a Moisés então que esse tabernáculo não seria para eles moradia, mas seria um momento de passagem. Quando a nuvem de Deus descia e a manifestação de Deus acontecia, eles montavam e desmontavam. E aqui eu abro um parênteses ao seu coração, ao meu, que Deus trouxe. Você é santuário de Deus. Eu vou repetir isso ao seu coração. Você é um tabernáculo de Deus. E Deus quer habitar em nós. Porém, o tempo vai passando, o tempo vai deixando que o povo vivesse num lugar que não era para eles viverem muito tempo. Diga para 2 ou 3 pessoas, com muito respeito: Deus te trouxe hoje à noite para abrir a sua mente. Olhe para cá. A minha mensagem ela não é teológica, é cristocêntrica 100%. Então a intenção da mensagem não é trazer algo teológico, é trazer Cristo dentro dessa palavra. Deus nos fez santuário, tabernáculo, para que dentro de nós a manifestação de Deus habitasse. Então, dentro dessa linha de pensamento que Deus dá a Moisés, Ele está dando para Moisés uma ordem: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo, mas que esse tabernáculo se movimente durante o processo da passagem do deserto. Eu quero que vocês montem e desmontem rapidamente. E não era algo fácil. E aqui eu trago uma palavra gritante no seu coração, como Deus gritou no meu: sozinho você não chegará a lugar algum. Sozinho não tem como você montar e desmontar este tabernáculo. Moisés precisava de ajuda. Moisés precisava de auxílio, de mãos que o ajudasse. Todo mundo sabe e conhece que no tabernáculo de Deus existia pelo menos ali dentro 7 elementos muito importantes e sagrados. E eu quero trazer para você essa palavra 100% Cristo dentro dela. Dentro desse santuário, desse tabernáculo que Deus havia pedido para que Moisés construísse, havia pelo menos ali alguns elementos que chamava a nossa atenção, que era o primeiro, o altar do sacrifício. Uma vez por ano, o povo levava um sacrifício e colocava neste altar. Aqui eu trago uma palavra de Deus ao seu coração, como Deus trouxe ao meu. O altar do sacrifício precisa ter um sacrifício totalmente despedaçado. O cordeiro separado era quebrado por inteiro, separado, as suas partes e colocado no altar, entendendo que antes que Deus manifestasse a sua presença, recebendo aquilo tudo, aquele ritual, o sacrifício primeiro seria entregue. E nessa noite Deus olha para cada um de nós, para esse tabernáculo, dizendo: aonde está o sacrifício do altar? Será que hoje à noite, se olhar para o nosso tabernáculo,
Será que o nosso sacrifício está totalmente despedaçado? Em outras palavras, quantas vezes a gente tem um culto para participar e a gente olha para dentro de nós dizendo: eu estou tão quebrado hoje que eu não sei se eu vou conseguir me entregar. Aí Deus traz a gente nesta noite para dizer: mas eu separei um altar de sacrifício, para que o sacrifício seja entregue diante da minha presença. Dentro dessa linha de raciocínio, o altar desse sacrifício, o cordeiro, ele tinha que ser totalmente quebrado, pastor Amequeu. Não podia ser metade ou metade, não, tinha que ser totalmente despedaçado para dizer: eu entreguei tudo que eu tinha. Eu coloquei ali tudo que eu tinha, Júnior. Eu coloquei nesse altar do sacrifício. Aí Deus olha para cada um de nós e pergunta: onde está o sacrifício? É uma pergunta retórica, cabe a você responder. Logo após o altar do sacrifício, o pastor José tinha a pia de bronze, que tinha água, aonde esta água era separada para que o sacerdote lavasse a mão, lavasse o rosto e lavasse os pés. Logo após o sacrifício, ele não poderia entrar no lugar santo, ou santo do santo, com as manchas de sangue do sacrifício colocado. Em toda a tradição rabínica judaica, dentro do Oriente Médio, existe uma tradição, e essa tradição existe até hoje. Dentro do judaísmo, dentro do islamismo, existe essa tradição. Toda pessoa que vai visitar a casa de um hebreu, de um judeu, ele, antes de entrar, ele para no meio dos umbrais da porta, e ele não pode entrar sem antes, do lado direito, ele pegar a bacia de água, um pote de água, lavar as suas mãos, lavar o seu rosto e lavar os pés. Ele não poderia entrar na casa deste hebreu, deste judeu, sem antes tirar a sujeira das mãos, o cansaço do rosto e a poeira do pé. E quando ele entrava, ele limpava com a toalha branca. E só após ele limpar as mãos, é que ele sentava na mesa para comer. Quantas vezes somos nós o santuário de Deus e tabernáculo de Deus, e queremos entrar de qualquer jeito, mas lembramos que lá na entrada tem água para lavar as mãos, água para lavar o rosto e água para lavar os pés, porque significava que eu não poderia trazer nenhuma poeira, nenhuma sujeira, nenhum cansaço para dentro daquele ambiente que eu havia caminhado por tanto tempo. Levante a mão, recebe a palavra nessa noite. Hoje à noite, a água do Espírito do Senhor está disponível a lavar as suas mãos, a lavar o cansaço do seu rosto e tirar a poeira dos seus pés. Quantos crê na Bíblia, levante a sua mão e diga algo para Deus. Logo após esse ritual que o sacerdote, o sumo sacerdote fazia, aí sim, ele ia para a mesa do pão da propiciação. Ou seja, o pão colocado como oferta a Deus era colocado ali também. Só que aqui tem uma palavra de Deus ao nosso coração. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se te faltar pão na mesa, Ele é o pão que nunca faltará. Você não entendeu? Ele é o pão que vai descer para não faltar o pão na mesa que você tem de santuário. Haverá pão sobre a sua mesa. Quem recebe isso? Eu estou dizendo, haverá pão, porque Ele é o pão vivo que desce do céu. Dentro dessa linha de raciocínio tinha também o candelabro de 7 lâmpadas. Aqui eu me quebrantei, Júnior. Pastor José, pastor Amequeu, tinha 7 lâmpadas. Eu estou possuído por essa palavra, eu estou cheio de temor, gente. Existia 7 lâmpadas. E este candelabro iluminava todo o santuário. Essas lâmpadas iluminavam o ambiente. E se uma delas apagava, ou viesse e apagasse,
não correria lá fora para pegar. O sumo sacerdote pegava a do meio, a que estava cheia, e acendia aquela que estava apagada. Levante a mão que isso aqui é do céu. Se a sua lâmpada se apagar, olhe para quem está do seu lado. Tem uma lâmpada acesa para te ajudar a voltar a se acender. Por isso eu repito, sozinho você não chegará a lugar nenhum. Sozinho você não será ninguém. Você precisa de alguém para te ajudar a montar e desmontar o seu tabernáculo. Você já viveu alguma experiência em que você veio, alguém na sua frente disse uma palavra e você usou essa frase: nossa, ela me desmontou completamente? Tem hora que a gente tem que descer do salto, tem hora que a gente tem que descer um pouco da crista, tem hora que a gente tem que se humilhar e entender que o propósito de Deus é maior, que a presença de Deus é maior. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu imagino ou penso que vai prevalecer. Sempre será as diretrizes da palavra de Deus, sempre será a vontade de Deus que vai prevalecer dentro de nós. Detalhe, preste atenção, tudo isso aqui é dentro de um deserto. Aí o Júnior fala no louvor. Não é fácil dizer e cantar. Só que todos estão vivendo isso, Paulinho, em um deserto. Uma viagem que duraria 40 dias virou 40 anos. A pergunta do Espírito de Deus para nós: faz quanto tempo que a nuvem não te visita? Há quanto tempo faz que não tem altar mais? Pode até ter altar, mas não há sacrifício sobre ele. Faz quanto tempo que a pia de bronze está vazia, sem água? Faz quanto tempo que esse candelabro não acende mais? Mas eu trago uma palavra do céu hoje à noite, debaixo de muito temor e tremor. A nuvem de Deus está disponível para visitação. Eu vou repetir. A nuvem de Deus hoje está disponível para uma visitação. Quando as lâmpadas estão acesas, vem o altar do incenso. E para nós o altar de incenso representa o louvor, a adoração, ou seja, a oferta queimada. O incenso sobe como uma oferta a Deus. A fumaça sobe. Vamos abrir a realidade da nossa vida. Tem hora que nosso incenso não passa do teto. Tem hora que o nosso incensário, o nosso altar do incenso está tão cheio de cinzas que a gente tem preguiça de limpá-lo e colocar um novo incenso. E Deus traz hoje nós para refletirmos deste ambiente, para dizer para cada um de nós: nós somos o santuário de Deus e tabernáculo de Deus, aonde Ele quer habitar em nós. Pastor Ameguion, não tem como eu pegar este templo religioso. Pastor José, não tem como eu pegar esse templo e mover ele daqui para outro bairro. Não tem como, ele é físico. Deus está falando para Moisés de um tabernáculo móvel que se move, que se monte e desmonte totalmente dentro da sua totalidade, dizendo: eu não quero que você faça do deserto uma morada. O deserto é só uma passagem, é só um momento de você entender que você não pode fazer do deserto a sua morada. Existem alguns tabernáculos, existem alguns santuários que se fixaram em um deserto que não é para você que se fixar. Em outras palavras, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, só se Deus descer e falar comigo. Aí eu trago uma palavra de Deus para você ouvir. Deus está falando: faça para mim um tabernáculo que se mova, não seja físico, mas que se movimente. Porque a nuvem de Deus se movimenta para que o tabernáculo se movimente também. Escute isso aqui. Móvel, monte e desmonte. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem hora que eu preciso me desmontar por completo e recomeçar. Olhe para cá. Tem pessoas juntos que fizeram do deserto a sua moradia.
Se tu sentir isso que eu estou sentindo aqui, tem gente que fixou o seu tabernáculo no deserto e até enxerga o movimento da nuvem, mas não tem mais força, pastor José, de correr rapidamente, desmontar aquela tenda e correr no movimento das nuvens de Deus. Tem pessoas que olham para cada um dentro dele e vê que o altar já não tem sacrifício. Olha para ele e já vê que a pia de bronze está seca. O candelabro está apagado, pastor José. O altar do incenso já não tem mais. Queridos e amados irmãos, o deserto não é nossa moradia. Não faça do deserto o seu último lugar, o seu último endereço. Deus te disse, Canaã é logo ali. Eu estou pregando para uma igreja viva, uma igreja inteligente, uma igreja que crê na Bíblia, que crê na palavra de Deus. E o mais importante, tem o Espírito Santo dentro de você. Quantos estão entendendo e pode levantar a sua mão para o céu? Escute, deixa eu correr por causa do horário. Quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, o que foi que Deus mandava toda manhã para o deserto para eles? Para eles comerem? Maná. Júnior, aqui Deus me colocou na parede e eu vou entregar do jeito que Deus entregou ao meu coração. Qual era o alimento que Deus dava para o povo toda manhã? Maná. E se alguém guardasse ele para o dia seguinte, o que é que acontecia? Apodrecia. Repito, a minha mensagem é 100% cristocêntrica. Mas tem gente que está fazendo do seu deserto uma moradia, porque se acostumou a comer o maná mofado, porque não crê mais na provisão de Deus de hoje. Tem gente que senta na sua tenda, seu tabernáculo, e pega a hora que cai o maná, ele pega e leva para a sua tenda, e fica vivendo desse maná até o dia seguinte. Ele guarda, porque não acredita mais que Deus pode prover. Tem muitas pessoas que deixaram de acreditar que Deus pode prover na sua vida. Eu trago uma palavra do céu para o teu coração. Deus ainda é o Deus da provisão. Deus ainda é o Deus que abre céu. Pessoas que acostumaram a comer maná estragado. Não, eu vou guardar um pouquinho. Diz a história, Marcos, que quando o sumo sacerdote pegou o maná, ele colocou dentro da arca da aliança, para que todas as manhãs o povo olhasse para a arca e lembrasse: lá dentro existe a provisão. Lá existe a provisão. Eu trago uma palavra de Deus. Toda vez que você olhar para o céu, ou para o altar, ou para a palavra, creia, haverá provisão de Deus todas as vezes que você precisar. Não. O que não apodrecia era o maná dentro da arca. Por quê? Porque quando você olhar para a presença de Deus, você vai lembrar: Deus ainda é o Deus da provisão. Repito, tem pessoas que você é, olhe para mim, você é. Você não foi, você é um tabernáculo. Você é um santuário. Você não deixou de ser, você é. Só que ao longo do tempo, como no deserto, como o povo de Israel estava, algumas coisas aconteceram. O altar já não tem mais sacrifício, e quando tem, vai de qualquer jeito. Já não tem mais a pia de bronze, porque a água secou. Já não tem mais o altar do incenso, porque a adoração é movida. Vamos cantar porque tem que cantar. Não, a sua adoração, o seu louvor tem que ser verdadeiro, tem que ser da alma, porque é entregue no altar. O candelabro se apagou. Só que recebe essa palavra. Tem alguém aqui dentro que pode te ajudar a reacender a chama do Espírito de Deus outra vez. Deus mandou o maná, pastor, e eu vou gritar no coração teu, como Deus gritou no meu, Paulinho. Hoje Deus vai acabar com o maná na vida de alguém. Porque enquanto o pastor Amequion tinha maná, o povo ficava no deserto. Tem gente que gosta e vive no deserto e faz moradia, porque Deus tem feito provisão na sua vida.
E Deus está dizendo, não é porque eu estou provendo que você tem que fazer do deserto a sua moradia. Hoje eu vou acabar com o seu maná. Josué capítulo 5, versículo 12 diz que quando o povo pisou em Canaã, o maná cessou. O que falta para você é a atitude de levantar hoje e colocar os seus pés sobre Canaã. Chega de viver de maná. Tem muita gente fazendo no deserto a sua moradia, porque Deus ainda faz provisão. Deus manda maná. E se acostumou com o maná que come. Mas hoje eu trago uma palavra de Deus dentro da Bíblia. Josué capítulo 5, versículo 12. Quando o povo pisou. Diga para 2 ou 3 pessoas com muito temor e respeito. Quando você pisar. Não diga, não é quando você quiser, quando você pisar. O maná acaba. Vem o tempo do leite e mel. Vem o tempo da abundância. Quantos creem na Bíblia? Quantos acreditam na Bíblia? Chega o tempo de terminar a provisão e viver a abundância. Tem uma terra esperando com leite e mel, e tem gente no deserto sentado esperando, mas tem maná. Mas tem maná, mas tem maná. Aí Deus te fala, se movimenta, porque minha nuvem está se movimentando. Sai deste lugar, sai dessa ideia, sai desse pensamento. Pisa em Canaã, porque quando você pisar em Canaã, tem mais do que maná. Tem leite, tem mel, e tem uma terra de grandes frutos te esperando. Eu estou pregando para uma igreja que recebe a palavra, eu creio nisso. Então diga para esse irmão, recebe essa palavra. Diga para ele, recebe para você. Diga para você essa palavra. Enquanto o povo não pisou em Canaã, ficaram 40 anos no deserto. Faz quanto tempo que você está vivendo só de provisão, irmão? Deus gritou no meu, e eu vou gritar no teu. Até quando? Até quando, Anderson, você vai ficar vivendo de provisão e vai colocar os pés na abundância? Sabe o que é provisão, pastor? É você olhar para o gás e saber que amanhã não tem. Sabe o que é provisão? É você olhar para o arroz e ver acabando ali. E será que vai prover? Aí Deus te traz aqui para dizer debaixo de uma palavra: a minha nuvem está se movimentando. Se você correr, você me alcança, e as promessas de Deus te seguirão. Faça para mim um dentro do propósito. Não recebe essa palavra? Até hoje nós caminhamos pelos nossos caminhos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Só que Deus traz uma palavra para exaltar, dizendo: eis que porém, Ele diz que eu vou colocar um caminho no deserto. Júnior, deserto é livre. Tenho várias escolhas e vou para onde eu quiser. Só que existe uma história dentro desse texto. Os beduínos são pessoas que conhecem o deserto. E os beduínos conhecem de ponta a ponta, porque tem como a sua bússola, a sua orientação, os astros e as estrelas. Então no deserto, eles são conduzidos pelos astros. E no final, eles chegam no seu destino. Só que a caravana que vinha atrás, pastor Amequion, não conhecia o deserto. Não conhecia o caminho, Júnior. Como eles chegariam até lá? Como? Então, eles não olhavam para cima, eles olhavam para baixo, pelas pegadas que os beduínos deixavam. Aí Deus traz nessa noite uma palavra para a nossa igreja: eis que porei um caminho no deserto. Então, ao invés de nós olhar para cima para pedir socorro, olha as pegadas de Jesus deixadas. Diga para quem está do seu lado: antes de você entrar no caminho, não fala, antes de você entrar no caminho, o caminho já está sendo preparado para você. Levante a sua mão e recebe essa palavra. Antes de você buscar socorro lá em cima, olhe para o chão, as pegadas que Jesus está deixando para você seguir. Segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus. Ele te levará a uma terra que mandará leite e mel de abundância. Partindo para o final, Elton, a gente olha aquele louvor, Júnior, e diz assim, ó: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele faz o quê? Ele abre porta.
Esse hino veio para o capítulo de número 45. Diga para 2 ou 3 pessoas: só vai ficar de pé se você crê na Bíblia. Isaías capítulo 45, versículo 2. Por que Deus vai fazendo um caminho no deserto? Porque assim diz 45, 2. Porque eu irei. Diga para esse irmão: você caminhará sozinho? Jamais. Ele, o Senhor, está disposto a caminhar com você. Ele está dizendo: eu colocarei um caminho e eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Fala para quem está do seu lado: se você não pegar. Não, fala direito. Se você não pegar, é mais uma palavra que passa perto de você. Mas diga assim, ó: o Senhor está indo diante de você, quebrando tudo que está na sua frente de passagem, para deixar livre para você caminhar. Fala para quem está do seu lado: ainda não acabou. Não, grita, fala: não acabou. Verso 3: e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Diga assim: maná acabou. Fala: maná acabou. Está chegando os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Para encerrar, Júnior, Deus também abençoa quando tira. Deus não só abençoa quando te dá, Deus te abençoa quando também tira. E algumas coisas da nossa vida precisam ser tirado hoje. Essa palavra veio com tanto temor ao meu coração, que eu quero que você saia deste culto hoje, não pensando no pregador, mas pensando na pregação entregue ao seu coração. Que Deus te trouxe hoje para viver o novo. O novo de Deus te espera.
O novo de Deus quer te alcançar. A gente está patinando, vivendo os mesmos vícios, as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos. Aí Deus nos traz hoje para dizer: a minha nuvem está te visitando, para dizer, é noite de visitação. Pegue na mão de quem está do seu lado. Ninguém vai vir no altar. Eu quero que você, com muito respeito, ore por quem está do seu lado. Eu vou pedir ao pastor José que vai orar, e ele, orando, vai finalizar este culto. Mas eu te peço humildemente, como humilde servo que te peço, rasgue o teu coração neste momento, rasgue a tua alma para Deus nesse momento, e diga: os tesouros escondidos e as riquezas encobertas serão reveladas na minha vida esta semana, este mês, ainda este ano, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Sinta a presença de Deus. Espírito Santo, opera, meu Pai, na tua igreja, no teu povo, que todos possam mergulhar nesta água cristalina e possam comer deste pão que desceu do céu, e que haja abundância, que haja cura, que haja libertação, que haja o Espírito operando, que haja transformação, que haja novo nascimento, que haja poder, que haja determinação, que haja crescimento, que haja vida, que haja paz, que haja cura. Obrigado, Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo operando neste lugar na tua vida. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus abençoe o pastor. E não esqueçam que domingo que vem é culto de Santa Ceia, tanto na parte da manhã como no culto da noite, amém? Estaremos orando agora, oração do término, vamos estar orando para o bispo que está viajando, orar para o pastor de Fortaleza, pastor de Amazonas, irmãs e irmãos dessa igreja que se encontra hospitalizado, e Deus é poderoso para agir na vida de esse grupo de pessoas que precisam de libertação. Deus querido, Deus amado, invocamos agora o teu nome poderoso, que o Senhor nos deu autoridade para invocar o nome de Jesus, e é em nome de Jesus que nós pedimos que tu possa curar todos que se encontram enfermos, e que tu possa libertar todos que se encontram cativos, e que o Senhor possa desfazer as correntes e as algemas e toda a opressão maligna, toda a potestade do mal e principado do inferno, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, que o teu povo, meu Pai, possa voltar para os lares na tua proteção, que os teus anjos possam proteger cada um, o lar e o caminho. E assim nós oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade,